Se você já viu aquela clássica ilustração de uma maçã caindo na cabeça de Isaac Newton e pensou que isso era tudo o que precisava saber sobre gravidade, sinto lhe dizer, você está enganado. A gravidade continua sendo uma das áreas mais mal compreendidas da ciência. Sim, nós conseguimos medi-la, prever seus efeitos e até usá-la para mandar sondas para outros planetas. Mas entender o que a gravidade realmente é, lá no nível mais profundo e microscópico, continua sendo um dos maiores mistérios da física moderna. E quanto mais você mergulha nesse tema, mais percebe que ela não é apenas estranha. Às vezes parece quase mágica. A gravidade, por exemplo, não só mantém você colado ao chão, ela também influencia a forma como o tempo passa para você. E isso é só a pontinha do iceberg. Investigar a gravidade é como abrir uma caixa de surpresas que desafia nossa noção de realidade. Não é à toa que, mesmo após séculos desde Newton e Einstein, os maiores cientistas do mundo ainda não decifraram completamente essa força tão familiar e, ao mesmo tempo, tão enigmática. Pode parecer estranho, mas, apesar de ser a força que governa o cosmos em grande escala, a gravidade é absurdamente fraca quando comparada às outras forças fundamentais da natureza. Pegue a Terra como exemplo. Nosso planeta tem 5,97 septilhões de quilos, e isso é um 5 seguido de 24 zeros. E mesmo assim, a gravidade que ele gera é tão fraca que você vence essa força toda vez que levanta uma xícara de café ou se ergue da cadeira. Pense nisso. Você, um ser humano comum, consegue bater de frente com a força que mantém a Lua em órbita. E falando na Lua, mesmo sendo muito menor que a Terra, ela exerce uma influência enorme sobre nós, a ponto de movimentar massas inteiras de água e criar as marés oceânicas. O sobe e desce do mar que vemos na praia é resultado de uma dança sutil entre a gravidade da Terra e a da Lua. Mas aí surge um paradoxo curioso. Como é possível que a gravidade seja fraca o suficiente para você vencê-la, com um simples movimento, e ao mesmo tempo forte o bastante para manter planetas girando em torno do Sol e organizar galáxias inteiras? Esse é apenas um dos muitos aspectos intrigantes dessa força. Para entender o quão peculiar a gravidade é, precisamos colocá-la lado a lado com as outras três forças fundamentais da natureza: força eletromagnética, força nuclear fraca, força nuclear forte. Tecnicamente, muitos físicos nem gostam de chamar a gravidade de força no mesmo sentido que as outras, mas já chegaremos a essa polêmica daqui a pouco. Comecemos pela campeã absoluta em intensidade, a força nuclear forte. Ela é responsável por manter prótons e nêutrons grudados no núcleo dos átomos. Isso é incrível porque os prótons, por natureza, se repelem uns aos outros. Afinal, todos têm carga positiva e cargas iguais se repelem. Só que a força nuclear forte é tão poderosa que vence essa repulsão elétrica e mantém tudo unido. Em termos de grandeza, a força nuclear forte é cerca de 100 milhões de trilhões de vezes mais poderosa que a gravidade. É praticamente inimaginável. A única razão pela qual não sentimos seu efeito no dia a dia é porque ela só age em distâncias minúsculas, menores que o núcleo de um átomo. Depois da força nuclear forte, vem a força nuclear fraca. O nome pode enganar. Ela é chamada de fraca, mas comparada à gravidade, é absurdamente poderosa. É essa força que está por trás de fenômenos como o decaimento radioativo, processo fundamental para a física nuclear e para a própria energia que move estrelas. Sem a força fraca, o Sol não brilharia. Afinal, é ela que viabiliza as reações que transformam hidrogênio em hélio no núcleo solar, liberando luz e calor. Essa força é mediada por partículas conhecidas como bósons W e Z e atua em distâncias ainda menores que o núcleo atômico. Apesar de ser cerca de 1 milhão de vezes mais fraca que a força nuclear forte, a força fraca ainda supera a gravidade em 10 elevado a 25 vezes. Sim, um seguido de 25 zeros. Mesmo em sua escala microscópica, ela é incrivelmente relevante para o funcionamento do universo. Agora chegamos à força que rege grande parte do nosso dia a dia, o eletromagnetismo. Se hoje temos luz elétrica, motores, computadores e praticamente toda a tecnologia moderna, é porque aprendemos a domar essa força.
Ela está profundamente ligada às propriedades dos elétrons, mediada por partículas chamadas fótons. Cada vez que você liga um interruptor ou vê a agulha de uma bússola se alinhar com o campo magnético da Terra, está presenciando o eletromagnetismo em ação. Embora seja mais fraco que a força nuclear forte, o eletromagnetismo tem algo especial. Atua em grandes distâncias, assim como a gravidade. Essa característica permite que ele molde não apenas átomos e moléculas, mas também fenômenos que percebemos diretamente. E em termos de intensidade, ele é 10 elevado a 36 vezes mais forte que a gravidade, mais um número gigantesco. Quer um exemplo do seu alcance? Basta observar uma simples bússola. O fato de um pequeno pedaço de metal ser capaz de responder ao campo magnético do planeta inteiro mostra como o eletromagnetismo é, ao mesmo tempo, sensível e incrivelmente abrangente. Agora que entendemos o quão fraca a gravidade é em comparação com as outras forças, fica ainda mais fascinante perceber que ela é a arquiteta do universo. Sem gravidade, não haveria galáxias, estrelas, planetas e muito menos vida. O universo seria um vazio caótico, cheio de partículas soltas, sem qualquer estrutura. A chave para isso tudo está no tempo. A gravidade é como uma força paciente e incansável. Ela não precisa ser intensa. Basta agir de forma contínua por bilhões de anos para transformar o caos em algo organizado. Partículas isoladas começaram a se atrair, formando pequenas aglomerações. Essas aglomerações aumentaram a massa, tornando a gravidade local mais forte, que então atraiu ainda mais matéria. Esse ciclo, repetido ao longo de 13,8 bilhões de anos, resultou em tudo que vemos hoje: estrelas, planetas, sistemas solares e galáxias inteiras. E o processo não acabou. A formação do universo continua acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Estrelas estão nascendo, galáxias estão se fundindo, e a gravidade segue moldando o cosmos com sua paciência quase infinita. Muita gente pensa na gravidade apenas como aquela força invisível que sentimos aqui na Terra, mas suas marcas estão espalhadas por todo o universo. Ela está nos berçários estelares, onde nuvens de gás se contraem para formar novas estrelas. Ela está nos buracos negros, onde seu poder é tão intenso que nem a luz consegue escapar. Ela define o formato das galáxias espirais e mantém planetas girando em órbitas estáveis. E tem mais um detalhe incrível. Assim como o eletromagnetismo, a gravidade tem alcance infinito. Não importa quão distante você esteja, a gravidade ainda estará lá, agindo, mesmo que de forma quase imperceptível. Você já ouviu a famosa frase de Obi-Wan Kenobi, o mestre Jedi de Star Wars? Ele descreve a força como um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos cerca, ela nos penetra, ela une a galáxia. Pois é, se você trocar todos os seres vivos por todos os objetos com massa, acaba chegando a uma descrição surpreendentemente boa da gravidade. Assim como a força dos Jedi, a gravidade também está em todo lugar, envolve tudo e conecta o universo inteiro. A única diferença é que, ao contrário de Obi-Wan, sabemos que a gravidade tem regras físicas bem definidas, mesmo que ainda existam mistérios profundos sobre sua verdadeira natureza. Agora, falar em infinito pode parecer algo quase filosófico ou até ficção científica. Afinal, poucas coisas na natureza parecem realmente não ter limites. Mas quando se trata de gravidade, seu alcance é teoricamente infinito. Isso significa que qualquer objeto que possua massa, de um grão de areia até uma galáxia inteira, exerce uma influência gravitacional sobre todos os outros objetos do universo. Claro, isso não significa que você vai sentir a gravidade de uma estrela a bilhões de anos-luz daqui. É que a força vai ficando cada vez mais fraca à medida que a distância aumenta. Ainda assim, a ideia de que tudo está conectado gravitacionalmente, mesmo que de forma quase imperceptível, é simplesmente fascinante. Apesar de seu alcance ser teoricamente ilimitado, a gravidade não é instantânea. Ela não pode viajar mais rápido que a luz. Por exemplo, tanto os raios de luz do Sol quanto sua influência gravitacional levam cerca de 8 minutos para chegar até nós aqui na Terra. Isso significa que se o Sol desaparecesse de repente, o que felizmente não vai acontecer,
Só perceberíamos a ausência de sua luz e de sua gravidade depois desses 8 minutos. Além disso, a gravidade segue a chamada lei do inverso do quadrado. Isso quer dizer que a força cai proporcionalmente ao quadrado da distância. Traduzindo, se você se afasta 2 vezes mais de um objeto massivo, a atração gravitacional dele diminui 4 vezes. Afaste-se 3 vezes mais e ela cai 9 vezes, e assim por diante. Por isso, embora a gravidade nunca chegue realmente a zero, ela acaba ficando tão fraca em grandes distâncias que se torna irrelevante. É também por esse motivo que os maiores corpos de massa em uma região, como estrelas gigantes ou buracos negros, dominam o ambiente ao seu redor, mesmo que existam muitos outros corpos menores próximos. Agora você deve estar se perguntando: e a minha gravidade? Será que eu influencio outras pessoas ao meu redor? Tecnicamente, sim. Tudo que tem massa gera um campo gravitacional, inclusive você. Mas na prática, o efeito é tão minúsculo que é quase impossível medir. Vamos fazer uma conta rápida. Imagine 2 pessoas de 100 quilos cada, paradas lado a lado. A força gravitacional entre elas seria de apenas 0,000041713 newtons. Isso é tão pequeno que é completamente irrelevante no dia a dia, e se você dobrar a distância entre elas, esse valor cai para 1/4. Ou seja, a gravidade que seu corpo exerce sobre outro ser humano é virtualmente nula quando comparada às forças que realmente moldam o universo. Até agora, vimos que a gravidade é estranha, mas prepare-se. A partir deste ponto, ela fica totalmente bizarra. Existe um efeito que todos os corpos com massa, incluindo você, experimentam mesmo sem perceber. Estamos falando da dilatação do tempo, um fenômeno real, previsto pela física moderna, mas frequentemente mal compreendido. Na prática, significa que o tempo não passa da mesma forma para todos. Dependendo de onde você está e da velocidade com que se move, os segundos podem se alongar ou se encurtar. Isso é tão contraintuitivo que, quando você entende bem o que está acontecendo, percebe que a ideia de medir o tempo como algo absoluto e universal simplesmente não faz sentido. A relatividade geral proposta por Einstein explica que o tempo anda mais devagar quanto mais perto você está de uma grande massa, como um planeta ou uma estrela. Isso acontece porque a gravidade curva o espaço-tempo, e os relógios, inclusive o relógio biológico de cada um de nós, passam a bater em ritmos diferentes dependendo de onde estão nesse campo gravitacional. Na prática, quanto mais próximo do centro da Terra você estiver, mais lentamente o tempo passará para você. Quanto mais distante, como no topo de uma montanha, mais rápido o tempo passará. A diferença é minúscula, mas real. Por exemplo, a cada quilômetro que você sobe em altitude, um relógio avança cerca de 10 nanosegundos a mais em 24 horas do que um relógio ao nível do mar. Parece pouco, mas é suficiente para que cientistas tenham que corrigir esse efeito em sistemas de alta precisão, como o GPS, que só funciona porque leva em conta essas variações temporais. E tem outro detalhe interessante. A Terra não é perfeitamente uniforme. O planeta tem diferentes densidades e irregularidades, o que significa que a gravidade varia sutilmente dependendo de onde você está. Em teoria, cada um de nós experimenta o tempo de forma ligeiramente diferente. Mas a história não para aí. Além da gravidade, a velocidade também influencia o ritmo em que o tempo passa. É a chamada relatividade especial de Einstein. Um exemplo fascinante vem da Estação Espacial Internacional. À primeira vista, você poderia imaginar que os astronautas, por estarem a cerca de 400 quilômetros de altura, onde a gravidade da Terra é um pouco mais fraca, viveriam o tempo mais rápido do que nós aqui embaixo. Mas é o contrário. A Estação Espacial Internacional viaja a incríveis 7.700 metros por segundo, aproximadamente 27.600 quilômetros por hora, em relação à Terra. Essa velocidade gera um efeito de dilatação temporal que supera a vantagem de estarem mais longe da gravidade. O resultado? O tempo lá passa um pouquinho mais devagar do que para nós. Na prática, um astronauta que passa 6 meses na estação espacial volta para a Terra, tendo vivido cerca de 0,007 segundos a menos do que teria vivido aqui. É um efeito pequeno, mas completamente real,
e já medido com altíssima precisão. Até aqui, falamos de variações de tempo tão pequenas que parecem irrelevantes. Mas o ponto é, elas existem. E quando algo existe, pode se acumular ao longo de bilhões de anos. Um exemplo incrível é o próprio núcleo da Terra. Por estar mais próximo do centro de massa do planeta, o tempo ali passa um pouquinho mais devagar do que na superfície. O resultado? Depois de 4,5 bilhões de anos, o núcleo da Terra é cerca de 2,5 anos mais jovem que a crosta onde estamos. Isso não muda nada para a nossa vida, mas revela o quão real e mensurável é a dilatação do tempo gravitacional. Até aqui, tratamos a gravidade como se fosse uma força parecida com o eletromagnetismo ou a força nuclear. Mas a verdade é que ela não deveria nem estar na mesma lista. A gravidade, como entendemos hoje, é na verdade o resultado da curvatura do espaço-tempo. Imagine o universo como um grande tecido elástico. Coloque um objeto massivo, como um planeta ou uma estrela, e esse tecido se deforma. Outros objetos próximos acabam caindo nessa deformação, não porque algo os puxa, mas porque o próprio espaço onde se movem está curvado. A famosa analogia da bola de metal sobre uma cama elástica ajuda a imaginar isso. A bola representa a Terra e a cama, o espaço-tempo, mas, na realidade, não existe apenas um afundamento plano. O que acontece é uma distorção tridimensional completa, quase como se o espaço fosse moldado em torno da massa. Essa imagem ajuda a entender por que a gravidade é tão diferente das outras forças fundamentais. Um dos aspectos mais fascinantes dessa distorção é que ela afeta não só objetos com massa, mas também a luz, que não tem massa alguma. Normalmente a luz viaja em linha reta, a menos que encontre um meio físico, como água ou lentes, que cause refração. Mas no caso da gravidade, não existe nenhum meio. O que muda é o próprio espaço-tempo. A luz segue o caminho mais reto possível dentro desse espaço curvado, que para nós parece uma curva. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional e é uma das evidências mais impressionantes da teoria de Einstein. É graças a ele que astrônomos conseguem observar galáxias extremamente distantes, usando aglomerados de galáxias como verdadeiras lentes cósmicas. E, quando paramos para pensar que algo capaz de dobrar a luz não é realmente uma força no sentido tradicional, mas sim uma característica da própria geometria do universo, bem, é aí que a mente começa a colapsar. Se você está imaginando ver a luz se curvando aqui na Terra, sinto desapontar. O efeito gravitacional do nosso planeta sobre a luz é minúsculo demais para ser percebido. Mas a boa notícia é que esse fenômeno pode ser observado. Só que precisamos olhar para objetos muito mais massivos e contar com telescópios potentes. Quando uma enorme concentração de massa, como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias, fica entre uma fonte de luz distante e nós, sua gravidade distorce o espaço-tempo ao redor. O resultado é que a luz da fonte distante contorna essa massa e chega até nossos olhos, aparentemente vinda de várias direções, formando imagens distorcidas ou até um anel luminoso perfeito. É como se o próprio universo estivesse usando uma lente gigantesca para focar a luz. Esses efeitos não são apenas bonitos, eles são ferramentas poderosíssimas para os astrônomos. Com a lente gravitacional, conseguimos estudar galáxias extremamente distantes, detectar matéria escura, que não emite luz mas distorce o espaço, e investigar como o universo se expande. Mas por mais incrível que a lente gravitacional seja, ela ainda é suave comparada ao que acontece em um buraco negro, o lugar onde a gravidade chega ao seu ponto mais extremo. É comum ouvir que nem a luz pode escapar de um buraco negro. Agora você já entende o porquê. A curvatura do espaço-tempo ali é tão profunda que nada, absolutamente nada, consegue sair de dentro do horizonte de eventos, nem mesmo os fótons que viajam na velocidade da luz. O que exatamente acontece com a luz e com tudo que cai lá dentro ainda é um dos grandes debates da física. Sabemos que o espaço-tempo fica tão distorcido que nossas equações deixam de funcionar de forma confiável. Mesmo os melhores modelos teóricos têm dificuldade em descrever o que ocorre além desse limite invisível. E é aqui que chegamos a um território
onde até as mentes mais brilhantes da Terra ficam confusas, a fronteira entre a gravidade e a física quântica. Até agora, falamos da gravidade como Einstein a descreveu. Uma curvatura suave e elegante do espaço-tempo que explica perfeitamente fenômenos em grande escala, planetas, estrelas, galáxias inteiras. Mas quando tentamos aplicar essa mesma lógica ao mundo subatômico, tudo começa a desmoronar. As três forças fundamentais, eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte, funcionam muito bem em nível quântico. Cada uma delas é mediada por partículas específicas. Fótons para o eletromagnetismo, bósons W e Z para a força fraca, gluons para a força forte. Essas partículas mensageiras permitem que descrevamos as forças em termos de campos e quanta de energia. É complexo, mas consistente. Já a gravidade, não. Nunca encontramos uma partícula mediadora da gravidade, o hipotético graviton. E mesmo que ele existisse, descrevê-lo exigiria quantizar o próprio espaço-tempo, algo que até hoje não sabemos como fazer sem gerar contradições absurdas. Na prática, quando tentamos unir a relatividade geral, que explica o macro, com a mecânica quântica, que explica o micro, nossas equações entram em paradoxo. É como se duas peças fundamentais da física simplesmente se não encaixassem. E isso é um enorme problema para quem busca uma teoria unificada do universo. Dito isso, não é nenhuma surpresa que a verdadeira natureza da gravidade ao nível quântico continue sendo um dos maiores enigmas da ciência atual. Isso não significa que os cientistas estejam de braços cruzados, muito pelo contrário. Há equipes no mundo inteiro tentando resolver esse quebra-cabeça, e algumas das hipóteses mais discutidas incluem o graviton, uma partícula hipotética que seria a mensageira da gravidade, assim como o fóton é para o eletromagnetismo. Se confirmada, essa descoberta poderia alinhar a gravidade às outras forças fundamentais e simplificar muito nossa compreensão. O problema é que, até hoje, não existe nenhuma evidência experimental da existência do graviton. A teoria das cordas, que propõe que tudo no universo, incluindo partículas e forças, seria formado por minúsculas cordas vibrantes em dimensões extras, além das que percebemos. A gravidade quântica em loop, uma tentativa de quantizar o espaço-tempo em si, sugerindo que ele é formado por estruturas discretas, quase como pixels cósmicos. Apesar de fascinantes, todas essas teorias ainda são altamente especulativas e longe de um consenso. Nenhuma conseguiu ser confirmada de forma definitiva. Uma questão cada vez mais debatida é: e se a gravidade simplesmente não puder ser quantizada? Alguns físicos acreditam que talvez seja necessário criar um novo modelo de realidade, um que una o mundo quântico e o espaço-tempo clássico em algo totalmente diferente do que conhecemos. Um dos pesquisadores nessa linha é Jonathan Oppenheim, da University College London. Ele sugere que a próxima grande revolução da física pode vir de uma teoria que não seja nem totalmente quântica, nem totalmente clássica, mas um híbrido que combine aspectos dos dois mundos. Minha melhor suposição é que a próxima teoria da gravidade será algo que não é nem completamente clássico, nem completamente quântico, mas algo totalmente diferente. Nós apenas temos que modificar ligeiramente a teoria quântica e modificar ligeiramente a relatividade geral para permitir a quebra da previsibilidade que é necessária, explica Oppenheim. Embora suas ideias ainda sejam controversas e não amplamente aceitas, elas apontam para um fato importante. A física atual pode precisar de uma atualização radical para explicar a gravidade em todas as escalas. Talvez a parte mais reconfortante de tudo isso seja saber que ninguém tem as respostas definitivas, nem mesmo os cientistas mais brilhantes da atualidade. A gravidade, que parece tão simples quando pensamos em uma maçã caindo, continua sendo um desafio intelectual colossal, capaz de frustrar gerações inteiras de físicos. Mas é justamente essa busca que move a ciência para frente. Cada hipótese, cada teoria ousada, cada novo experimento nos aproxima de compreender a realidade em sua essência. Quer continuar explorando o universo? Se você ficou fascinado com tudo isso e quer ir além, temos conteúdos especiais para você mergulhar ainda mais fundo. O Guia Definitivo do Sistema Solar.
Descubra imagens incríveis, curiosidades fascinantes e explicações acessíveis sobre os planetas, suas luas, o Sol e a nossa amada Terra. Um guia essencial para qualquer amante da ciência, cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente aqui embaixo o que mais te impressionou. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.